Boa noite, Angola. Estamos presentes para a grande entrevista 15 dias depois e hoje temos connosco a doutora Ângela Bragança, é a Ministra do Turismo, de nome completo Maria Ângela Teixeira de Alva Sequeira Bragança, que foi nomeada pelo Presidente João Lourenço pela primeira vez como Ministra e desta feita Ministra do Turismo para ocupar esta pasta que é para já crucial no contexto do Executivo angolano, tendo em conta as potencialidades do setor para a atração de investimentos externos para o país. A senhora Ministra nasceu a 6 de novembro de 1952 na cidade do Sumbe, província do Kwanza Sul. É licenciada em Ciências Sociais, é mestranda em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa. Tem uma carreira política bastante longa, com poucos anos, ainda muito jovem, entrou na política em 1974, quando começou a sua atividade como dirigente juvenil partidária, como coordenadora provincial de Luanda. Foi até 2012 a mais antiga deputada de Angola, num percurso de 1980 a 2012. Continua a fazer da política a sua vida. Senhora Ministra, muito obrigado por estar aqui connosco na grande entrevista. O setor do turismo é um setor que acha que conhece bem, foi nomeada, veio do setor das relações exteriores para o turismo. Teve alguma dificuldade a assumir a pasta? Não, eu diria que não tive dificuldade, sobretudo por causa do meu contacto com o mundo, onde pude vivenciar realidades, sobretudo realidades de países que têm um grande desenvolvimento no domínio do turismo, mas, situando-me na realidade de Angola, foi preciso fazer um exercício de estudo, de busca, e esse exercício continua, porque o turismo é uma área muito inovadora. Hoje nós podemos dizer que a transformação digital no turismo é forte, portanto, há uma necessidade de atualização permanente. Como é que Angola o grande desafio, sabe qual foi, quando a minha nomeação? Desenvolver a diplomacia económica para captar investimento, para tornar o turismo uma alavanca da economia. É um desafio ou é já uma realidade no exercício da sua atividade? A diplomacia económica é já uma realidade. Nós temos feito um intenso trabalho de contactos, de relações, temos assinado muitos acordos e trabalhado para que esses acordos não se tornem letra morta. Senhora Ministra, qual é o resultado que lhe chama mais a atenção, então, no exercício desta diplomacia? Em primeiro lugar, a relação do setor com canais importantes, com praças importantes. Por exemplo, nós trabalhamos com Espanha, temos uma relação forte com Espanha, assinamos um acordo com Espanha, uma relação forte com a França, assinamos acordo com Portugal, e temos estado a explorar outras praças fortes, no sentido de assegurarmos, sobretudo, não só a especialização, parcerias. Gostaria de dizer que neste percurso é preciso realçar a importância da relação com a Organização Mundial do Turismo, que para nós é estratégica. Nós assinamos um acordo de cooperação que vai permitir, inclusivamente, trazer ao nosso país assistência técnica em várias áreas. Portanto, eu devo dizer que a nossa relação, a nossa diplomacia vai se exercendo e vai trazendo, com certeza, resultados para o país. Senhora Ministra, há aqui uma questão que é a seguinte. No contexto de bastante expectativa que há em relação à diversificação da nossa economia, à par, longe do setor petrolífero, os olhos estão postos para o domínio do turismo também.
E a questão é a seguinte: qual é a sua estratégia como Ministra do Turismo para, digamos, neste espaço 2017-2022, assegurar exatamente essa expectativa que há a nível nacional? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que impôs-se fazer uma análise do setor, um diagnóstico, porque nós não podemos avançar, eu não posso adiantar resultados sem conhecer o ponto de partida. Já tem resultado? E o que é que este diagnóstico nos apresenta? Debilidade das infraestruturas. Portanto, nós não temos infraestruturas que permitam o lançamento do setor na dimensão em que pretendemos. E vamos falar de uma dimensão de um turismo sustentável. Energia, água, com estabilidade, saneamento básico, em áreas de forte potencial. Temos aqui o caso de Cabo Ledo, temos o caso de Calandula. Mas estes são problemas estruturantes que perpassam o âmbito do turismo. Por isso mesmo, o nosso Estatuto Orgânico tem um organismo que é uma comissão interministerial, que já reuniu, multissectorial, que já reuniu uma vez, e com quem, através da qual nós pensamos operacionalizar as questões que são transversais. Aliás, eu devo dizer que, muito recentemente no Fórum, nós tivemos uma participação muito ativa de áreas como transportes, o ambiente, a energia e águas, a área económica, o setor da imigração e de investimentos. São alguns que integram esta comissão, com quem nós podemos fazer uma avaliação daquilo que, nos próximos tempos, nós devemos fazer. E somos todos unânimes em reconhecer que é preciso uma ação integrada. Se nós queremos resultados em Cabo Ledo, temos que ver o problema da energia, o problema da água, o problema do saneamento básico. E, claro, isto tudo dentro de um master plan, que neste momento, inclusivamente, está já delineado e brevemente será discutido com o Ministério do Ordenamento do Território. O Fórum Mundial do Turismo, realizado em Luanda, foi um desafio muito grande para o Executivo. Nos últimos dias, Luanda parou para receber este grande evento. O que se falava era que este fórum poderia juntar em Luanda mais de 1.500 pessoas. Foi possível juntar esse número? Bom, essa era a perspectiva. Como sabe, o fórum foi uma co-organização do Governo de Angola, através do Ministério do Turismo, com a World Tourism Forum, que é uma organização, é uma marca global que realiza este evento em várias partes do mundo. Portanto, em princípio, a maior parte dos delegados seria da responsabilidade desta organização. Mas nós fomos confrontados com uma campanha intensa por altura do fórum. Aliás, este fenómeno foi muito falado e levou inclusivamente a que o Sr. Ministro da Justiça falasse e comunicasse com os órgãos da comunicação social sobre a campanha difamatória que aquele grupo americano realizou, pondo em causa a seriedade do Governo de Angola. E nós fomos confrontados com isso, inclusivamente ameaçando o fórum, ameaçando desmobilizar preletores, desmobilizar pessoas. Portanto, criou-se um ambiente que não foi positivo. Embora o nosso site tenha fechado 2 dias antes do Congresso com 1.500 delegados. Claro, mas na maioria nacionais. Muito bem. Esta campanha difamatória de que fala, sente que surtiu, digamos assim, algum impacto sobre toda a organização, tendo em conta que, como se pode ver, há expectativas que foram goradas no âmbito da organização? Bom, do ponto de vista do que nós queríamos alcançar, não, porque nós queríamos estabelecer diálogo com cadeias internacionais, com players internacionais, com figuras que se tornariam líderes de opinião. E tivemos aqui o caso do Sua Excelência Presidente François Hollande. Portanto, isto nós alcançamos, porque
as preleções, as comunicações foram de uma riqueza de conteúdo, de visão, que ajudaram, sobretudo, a avaliar o ponto em que nós estamos e o caminho que temos que seguir. E não só. Recebemos, inclusivamente, conselhos, recomendações de muitas dessas entidades. Vamos publicar essas comunicações e eu creio que elas poderão manifestar a riqueza do que foi o Fórum em matéria de informação, em matéria de projeção de Angola. Muito bem. A WTF é uma marca, enfim, muito conhecida a nível do mundo. Pergunto como é que foi possível Angola trazer para aqui este Fórum Internacional, o Fórum Mundial do Turismo. Há quem diga que o Ministério, nomeadamente a senhora Ministra, usaram muito dos lobbies para poder trazer este fórum para Angola. Foi isto mesmo que se passou? Como eu disse, nós temos feito uma diplomacia ativa. Temos participado em feiras internacionais e, sobretudo, feiras de grande peso, nomeadamente a de Espanha e a da Alemanha. E depois temos a de Portugal e a da África do Sul, mas a da Alemanha e a de Espanha são, sobretudo, aquelas onde participam os maiores operadores. E aí é através destas feiras onde nós conversamos, onde nós divulgamos Angola, onde nós, através de stands, às vezes... Como é que recebeu a reação a nível nacional? Muitas vozes diziam que era uma ousadia da parte de Angola organizar um evento destes numa altura em que o país não tem praticamente nada que possa suscitar qualquer interesse turístico para qualquer visitante. Houve de tudo. Sobretudo algumas opiniões muito destrutivas que diziam que Angola não tinha capacidade. Mas eu acho que o problema era entender por que se realizava o fórum. Nós realizámos o fórum para atrair pessoas que podem no exterior falar por nós, que podem juntar-se à voz dos angolanos divulgando Angola, esta Angola de combate à corrupção, uma Angola nova, uma Angola de novos valores. Atrair objetivos turísticos ou atrair investimentos? Ou as duas coisas. Promessas de investimento? As duas coisas, porque o objetivo turístico está mais no capítulo da divulgação e marketing. A visão de Angola. Aliás, até houve um ex-ministro da Turquia, que foi ministro do Turismo, que disse, olha, eu vou lançar Olá Angola. A minha marca agora vai ser Olá Angola. Portanto, há ganhos desta natureza, de divulgação daquilo que é o país. E que necessariamente, quando diz Olá Angola, quem é Angola? O que é que este país tem? E nós sabemos que há muito por divulgar, há muito por apresentar. Mas, ligado a isso, há toda a questão de investimentos. Veja que os nossos orçamentos são orçamentos de gestão administrativa, com realce para algumas verbas que podem potenciar... Está a falar do orçamento para o turismo? Sim, sim. É dos então mais baixos. É um orçamento tímido, está a dizer. Muito tímido. Muito tímido. Então, como é que a senhora Ministra pode pretender promover, fazer do turismo uma boa vaca leiteira para o país se recebe dinheiro para fazer gestão administrativa? Não, mas o importante é mobilizar o setor privado. Porque quem vai fazer o turismo não é o Ministério do Turismo. O Ministério estabelece as linhas, define as estratégias, formula políticas, mas tem que mobilizar o setor privado. O setor privado nacional, que é preciso aqui reconhecer, tem feito um esforço grande. O pouco que nós hoje podemos apresentar ao mundo, a quem nos visita, é fruto desse esforço. Nós temos, seja aqui em Luanda, seja na Huila, Benguela, Malange, já começamos a ver alguns já temos um empresariado estabelecimentos. Forte não forte, mas promissor. Temos é que criar... Quais são as grandes fraquezas das nossas empresas? Capacidade de acesso ao crédito. É complicado, sobretudo o acesso ao crédito,
Porque nós Mas temos isto não é um problema das empresas, é o problema dos bancos. Mas nós temos uma área de hotelaria e turismo muito dependente da importação. Eu há pouco falava do diagnóstico, e uma das áreas em que nós sentimos dificuldade é a área de equipamentos, renovação, aquisição de equipamentos, renovação de equipamento, atualização, modernização. Está a falar das unidades hoteleiras. Porque isto não é possível. Hoteleiras e também a área de restauração, os empreendimentos, os lodges. Mas nós notamos que aí sim há ousadia. Pelo que a senhora Ministra está a dizer, eu sinto que o setor do turismo só poderá ter sucesso se outras áreas puderem crescer, nomeadamente no domínio da indústria, com certeza, o melhoramento do setor da saúde, a própria educação, segurança setor de nas construção, cidades, o setor de construção. Sabe, pode sonhar, sendo certo que estas áreas também estão, digamos assim, muito aquém de poderem responder às atuais exigências do setor do turismo? Eu sinto que há um crescer de compreensão desta necessidade. Mas isto não mutila a sua confiança? Não, antes pelo contrário. Tem sido resultado da nossa persistência. Porque podemos dizer que a transversalidade do turismo exige este casamento. E um casamento que tem que ser integrado e harmonioso com a construção, com o ambiente, com a cultura, com a energia e águas, com a saúde, com as telecomunicações e outros, porque nós temos que oferecer a quem nos visita condições, porque um turista que deixa o seu país e vem a Angola, vem para prazer, para deleite, não para viver dificuldades. Então nós temos que apresentar, vamos dizer, um cardápio que esteja à altura da expectativa que ele traz. Qual dos setores estratégicos do Estado angolano encalha mais o andar do turismo em Angola? Neste momento, as acessibilidades. Nós tínhamos um setor que era difícil, que era o dos vistos, e não sei se recorda que a maior parte das críticas era em relação aos vistos, mas com o passo dado com o decreto presidencial de isenção e facilitação, deu-se um passo grande. Não quero dizer que está tudo bem. Os empresários, por exemplo, realizaram muito recentemente um fórum onde o Estado foi fortemente criticado por esta dissonância entre o discurso e a prática. Houve, inclusivamente por parte do Presidente da República, a comunicação de que a área dos vistos poderia melhorar substancialmente. Mas este é o caminho. Isto ainda não foi visto. Este é o caminho, não. Há um esforço de melhoria. Há um diálogo permanente. Por isso eu disse-lhe há pouco que uma das intervenções no fórum foi do diretor do Serviço de Migração. Para o fórum, trabalhámos muito no aeroporto, com a área de recepção. O que foi defendido é que, por exemplo, no aeroporto, que é uma porta de entrada, pudesse haver um serviço pontual de emissão de vistos de curta duração. Será que já temos este serviço ou é impensável? Nós temos, neste momento, o visto de fronteira que está a funcionar bem. E nós, durante este período do fórum, só tivemos um incidente por quebra de sistema. E não se restabeleceu imediatamente e criou ali uma situação complicada. Mas eu penso que é um problema de acertos. É um problema de acertos, é um problema também de preparação, de insistência na preparação dos funcionários. É também insistência relativamente aos nossos consulados. Melhoria da plataforma. Mas este processo vai se desenvolvendo e eu acho que os problemas que tínhamos no passado não são os que temos hoje. Mas a perspectiva é de maior abertura. E esta é a insistência do titular do Poder Executivo. Vamos trabalhando e temos trabalhando. Senhora Ministra, pelo que está a dizer, este encontro em Luanda, do Fórum Internacional do Turismo, foi um sucesso. É isto? Do meu ponto de vista, sim, foi. Nós, a nível do Ministério, temos essa percepção. Quer do ponto de vista de organização, o país
ficou durante 2 ou 3 dias, e considerando também o outro evento, a pensar turismo. Houve, sim, cadeias que se referiram a este evento e depois a informação que se levou daqui para o exterior. Eu gostaria, por exemplo, de dizer que há um grupo de delegados da Finlândia que foram, inclusivamente comigo, até o Namibe e que já estão a trabalhar com equipas dos países nórdicos para operacionalizar a ligação com operadores em Angola. Poderá parecer um passo tímido, mas o turismo faz-se com passos tímidos, mas seguros. E este é o problema. Os passos têm que ser seguros para darem credibilidade e darem, sobretudo, sustentabilidade. Porque não nos interessa fazer coisas improvisadas, trazer pessoas que depois aqui que não regressem, que não encontrem realizadas as suas expectativas. E são elementos de desmobilização. Passos seguros na direção do bom. Senhora Ministra, nós vimos com agrado a institucionalização do Presidential Golf Day em Cabo Ledo, aliás aqui na Barra do Kwanza. A minha pergunta é a seguinte: como é que Angola vai promover, digamos assim, o golfe se só dispomos de um campo? Como é que isto será possível fazer? Este foi o grande objetivo deste evento. Aliás, e um campo cujo acesso é muito dificultado, a partir mesmo dos preços praticados. Mas precisamente porquê? Porque é o único campo. A perspectiva é trabalhar, e já há uma promessa de investimento para Cabo Ledo, é abrir mais campos. E nós estamos a ver os campos de golfe na perspectiva turística, como estâncias, englobando não apenas... Então não vamos pensar no aspecto competitivo. Isto já é mais esta é a parte do desporto. Aí é uma das áreas em que vamos trabalhar vários setores integrados, porque há a vertente do torneio em si, o desporto em si, o golfe, mas há toda a envolvência, desde os hotéis, centro de negócios, shopping, área lúdica. Isto é o que comporta uma área de golfe. A doutora diz que é preciso a criação de mais campos. Quem é que os deve criar? Setor privado, nacional e estrangeiro. É o Estado que tem que indicar estes lugares? O Estado tem que criar condições de cedência, de oferta de terreno, nas condições que puderem vir a ser negociadas. Quer indicar alguns lugares assim já logo a partir? Cabo Ledo é um deles, onde inclusivamente estamos a tentar encontrar este espaço, Calandula, para já estas duas grandes áreas. Mas nós podemos trabalhar para Benguela, para outras áreas. Como é que o Ministério acha que vai promover este negócio? Se é que é a sua responsabilidade. Buscando investimento. Buscando investimento, porque o que o Governo tem que pôr em Cabo Ledo é energia, água, saneamento básico e, depois daí, oferecer o espaço para desenvolvimento. Vai pôr? Estamos a trabalhar. Eu gostaria de dizer que, e muita gente falou do facto de termos usado muito a figura de Sua Excelência Presidente da República na realização do Fórum, como o patrono do Fórum. E eu gostaria de dizer que é, de facto, o patrono do Fórum, não só pela visão estratégica que teve e que reafirma em quase todas as suas intervenções, mas pela continuidade de ações. Nós já reunimos, depois do Fórum, com um grupo de setores ministeriais para estudar o pós-Fórum nessa vertente de realização de ações encaminhadas, sobretudo, para os polos turísticos de grande desenvolvimento. Poderá perguntar-me por que os polos, por que não disseminado? Nós temos que ter consciência das nossas capacidades. E se nós trabalharmos de forma integrada e harmoniosa
para o desenvolvimento de Cabo Lede e Kissama, nós temos um polo turístico de grande capacidade, com reflexos futuros de grande peso no PIB e na criação de postos de trabalho. Igualmente em relação a Calandula. O país tem que se desenvolver tendo em conta as prioridades que estão definidas no Programa de Desenvolvimento Nacional. Então, as perspectivas do turismo estão elencadas nesse contexto. Nós temos os polos como prioridade e a extensão dos polos às outras zonas que oferecem, que têm uma oferta diversificada, e nós temos várias. Quanto é que o Ministério da Hotelaria e Turismo recebe do Orçamento Geral do Estado? Olha, a nossa estatística deve estar à volta de 0,3%. O que é que isto quer dizer? Insuficiente. É insuficiente para as despesas administrativas. Só é para o funcionamento administrativo. Mas o Ministério precisava de mais dinheiro para fazer o quê? Sim, nós temos que desenvolver a ação de marketing. O turismo precisa de uma ação de marketing forte, precisa de quadros especializados. Eu disse-lhe que a vertente anteriormente desenvolvida era a vertente de hotelaria. Esta visão do turismo, nesta dimensão económica, nós temos que preparar. Temos que inculcar nos nossos quadros. Temos que fazer com que eles sejam, podemos dizer, os dinamizadores desta vertente. Este é um trabalho que estamos a fazer. A área de quadros é uma área também débil, que está a ser equacionada na vertente de estruturação do programa de formação. Inclusivamente, vamos criar um hotel-escola. Já há um hotel decidido, estamos apenas agora a ver parcerias para montar... Onde é que vai funcionar o hotel-escola, Sra. Ministra? Aqui em Luanda há um dos hotéis do Infotur, uma estrutura muito boa, que está no Quilamba. Porquê Luanda, Sra. Ministra? Porque não eleger uma outra província, por exemplo, já agora em que se fala... Este é um dos. É um dos hotéis. A nossa perspectiva é fazer parte norte e parte sul. Fazer com que o de Luanda atenda às necessidades de toda a parte norte, toda a região norte, e pensarmos depois numa outra infraestrutura que crie a formação, que atenda a formação. Neste momento? Há condições em Benguela. Eu estou a falar disso sempre o litoral? Não, porque as instalações já existem. São instalações que já estão... E são instalações, é o caminho mais fácil, não é? E são instalações do Estado. Exato. Portanto, embora muitas dessas unidades vão para o processo de privatização, mas nós queremos viabilizar a formação hoteleira através de algumas dessas infraestruturas. Que tipo de quadros é que o Ministério precisa urgentemente? Sobretudo a área de formação em turismo, porque é complexo. Veja, por exemplo, que a área da estatística do turismo não é tão fácil como se pensa. Eu posso, por exemplo, dizer-lhe que o INE apresenta a comparticipação de Angola do turismo no PIB na ordem dos 3%. Mas isso é um valor ainda muito aleatório, porque ele, no nosso ponto de vista, reflete aquilo que se arrecada no geral. Mas nós, num hotel, nem todos são turistas. E a definição do turista é muito clara para a Organização Mundial do Turismo. E aquilo que se tem que refletir na estatística do turismo é o turista. Aquele que pernoita, que não veio ao país para exercer funções profissionais, mas aí, nessa estatística, entra tudo. Nós estamos a trabalhar com dados integrados, que são normalmente fornecidos através dos serviços de migração estrangeiros, através daquele formulário que é preenchido nos hotéis. Mas vamos trabalhar para uma estatística mais independente. E, como eu lhe disse, temos um acordo com a OMT
brevemente teremos aqui especialistas da Organização Mundial do Turismo que vão trabalhar connosco para fazer o estudo da estatística e preparar, de modo a preparar a conta satélite do turismo. Essa sim, essa é que vai permitir dizer como o turismo se comporta em relação ao PIB nacional, fazendo inclusivamente a avaliação do consumo de um turista. Isto tem que entrar na conta. Desde o uso dos cartões de crédito, as compras nos hotéis, etc., a dormida no hotel, o restaurante, a diversão. Tudo isto é contabilizado. Neste momento, o seu Ministério não está em condições de dizer às quantas é que andamos no domínio de todos estes itens que elencou. Há alguns dados, por exemplo, eu posso lhe dizer que nos anos de 2016, 15, 16, 17, ou 16, 17 e 18, nós temos números na ordem dos 300 mil turistas ano, com quebra nos últimos anos. Mas são os tais dados aleatórios. Quem faz esta recolha? Conjunta, como eu lhe disse, os dados são fornecidos basicamente pela imigração, porque tem este controle da entrada de estrangeiros. Nós somos uma estrutura delegada do Instituto Nacional de Estatística, precisamente porque trabalhamos com estatística, mas a responsabilidade até aqui é do Instituto Nacional de Estatística. Mas nós queremos trabalhar para que a conta do turismo e ela poder informar ao país qual é a expressão no PIB, qual é a expressão na criação de postos de trabalho. Isso é um trabalho que tem que ser neste momento realizado. Não é possível ainda? Não, com rigor não. Com rigor não, mas estamos a trabalhar para isso. Temos muito trabalho de casa para fazer, Sra. Ministra. No turismo, muito trabalho de casa. E eu às vezes digo, nós somos um setor muito pouco compreendido, porque dá a impressão que fugimos às coisas, mas não é. É a responsabilidade daquilo que nós sabemos constituírem os padrões. Exato. Os padrões. E volto a dizer o que disse há instantes e colocar-lhe esta picardia. É um ministério que depende muito do andamento dos outros ministérios. Sozinho não vai a lado nenhum. Sabe o que é que eu digo às vezes? Nós estamos no fim da cadeia. Eu digo muitas vezes à Sra. Ministra do Ambiente, Ministra, prepara o parque para eu usar. Porque eu tenho que oferecer ao turista um parque estruturado, que ele possa conhecer, possa visitar. Portanto, há esta valência integrada, mas conseguida. Porque a pouco e pouco temos conseguido interagir. Por exemplo, nós, o Ministério do Ambiente e o Ministério do Turismo, em nome do Governo, assinaram com a National Geographic um acordo para o desenvolvimento do trabalho na região do Quanto Cubano. E estamos a operacionalizar este acordo, estamos a trabalhar. Realizou-se há dias um simpósio. Muito bem. Sra. Ministra, nós vamos explorar esta matéria do Okavango Zambeze na segunda parte da nossa grande entrevista. Partimos agora para um rápido intervalo, é um espaço muito curto para nós podermos beber a nossa água que está aqui já. Ora, caros telespectadores, já sabes, estamos com a Ministra do Turismo, Maria Ângela Teixeira de Alva Sequeira Bragança, ela que neste momento dirige o setor do turismo no executivo do Presidente João Lourenço. As políticas públicas de Angola no domínio do turismo estão aqui em cima da mesa da grande entrevista desta terça-feira. É momento de intervalo, voltamos daqui a pouco com outras incidências. Até já.
Segunda parte da grande entrevista esta noite com a Ministra do Turismo, ela que está aqui connosco, a doutora Ângela Bragança. Doutora, aqui nesta nossa segunda parte da conversa, a minha questão prende-se exatamente com uma promessa que a senhora tinha feito no início do seu mandato. Visitou algumas unidades hoteleiras, alguns empreendimentos de natureza turística e chegou mesmo a dizer que algumas unidades não tinham tanta qualidade para ostentar determinado número de estrelas e poderia despromover algumas unidades no número das suas estrelas. Mas não vimos uma notícia que pudesse sustentar, digamos assim, esta, entre aspas, ameaça. Não, nós evitamos que a notícia fosse bombástica, mas aconteceu. Nós, dentro da nossa responsabilidade de monitorização, de controle, de padronização do setor, tomamos sim medidas. Contra que unidades? Foi o Hotel Diamante, baixou de categoria. De quantas? Era de 4, passou para 3 estrelas. Mas nós... Só foi o Hotel Diamante? Até aí. Mas há casos em que nós fazemos visitas de inspeção, mais com sentido preventivo, mais pedagógico. E deixa sempre uma recomendação, normalmente de 6 meses, para que possam alterar as dificuldades, as anomalias. Algumas são reincidentes. Esse hotel que citou não teve essa oportunidade? Teve essa oportunidade. Quando se chega a esse estado é porque já houve chamadas de atenção anteriores. Mas acha que melhorou o desempenho dos hotéis depois desta, digamos assim, investida? Há uma melhoria. Nós temos um serviço hoteleiro, e quando estamos a falar do serviço hoteleiro, estamos a olhar para estas unidades de 5, 4 estrelas, já com algum bom nível, e, sobretudo, com uma tendência em angulanizar. Quando diz angulanizar, está a pensar inclusivamente os menus. Hoje vai a um hotel como a Epixana, já encontra uma empada com recheio de quizaca, com recheio de carne seca, os quitutes, a música, a forma de receber, a banana assada, a jinguba, sim, a forma de receber os clientes, a decoração, a harmonia. E isso é fruto de muito trabalho. Ocidental nos hotéis angolanos. Sim, esta é a tendência. E isto é fruto de muito diálogo. Nós fazemos muitos encontros com as unidades hoteleiras no sentido de familiarizarmos as práticas, mas também familiarizarmos a linguagem, de modo a que eles nos entendam e que nós também possamos entender. E tem sido muito positivo. Muito positivo, porque eu creio que há um crescimento, há um esforço a fazer em relação à formação do pessoal. Porque a formação não é estática. É preciso on-job, não on-job, mas ela tem que ser feita com persistência, porque ainda há insuficiências. E muitas decorrentes também da própria educação formal das pessoas. Nós temos um déficit grande. Ainda assim, fala-se de uma atividade muito pouco correcional em matéria de inspeção do setor, sobretudo no domínio das pensões. Por que é que continuamos a ter pensões com duração de horas, destinadas a atividades muito pouco boas, por assim dizer? Bom, nós temos um diploma legal que regula os empreendimentos. E se um alvará é concedido para hotelaria e restauração, só pode realizar-se com esta função. Bom, nós temos o conhecimento de outros países que têm motéis, que têm outro tipo de espaços para determinado tipo de frequência. Mas se aquele hotel ou aquela unidade foi licenciada para ser
de alojamento e restauração e cumpre outra função, no âmbito da fiscalização há penalizações e às vezes até com a retirada do alvará. O Ministério tem estado a fazer isso? Tem sim, senhora. Tem sim. E, bom, às vezes não importa citar muitos nomes, mas é uma ação permanente. Por exemplo, a inspeção vai muitas vezes até ao ponto de avaliar o uso de produtos expirados. É uma inspeção direta do Ministério. Mas agora há uma tendência em fazer uma estrutura mais ampla. Está a ser estudado a nível governamental de se integrarem os vários segmentos de inspeção e criar uma unidade com capacidade de intervenção. Mas nós temos feito. Exato. Senhora Ministra, vamos agora falar do Okavango Zambeze, que é uma, digamos assim, é a cereja no topo do bolo no domínio da exploração turística regional, envolvendo Angola e outros países da África Austral. Tem conhecimento de como é que estão, digamos assim, os passos que estão a ser avançados pelos outros países ligados pelo Okavango Zambeze em relação aos passos que nós já demos? Bom, antes disso eu queria dizer que Angola não ratificou o Tratado de Desenvolvimento do Turismo Transfronteiriço nessa área. Porquê? Há algumas questões que nós decidimos avaliar com detalhe. O tratado prevê a partilha, o uso partilhado de recursos. Como sabe, Angola, a parte sul de Angola, e quando Cubango era conhecido pelas terras do fim do mundo, foi uma parte pouco conhecida em matéria de recursos, em matéria de potencial de recursos. E quando estamos a falar de recursos, não são apenas os de vida selvagem e fauna-flora. Estamos a falar de recursos minerais e hídricos. Aliás, é preciso não esquecer que Angola é que alimenta o delta do Okavango, que está com as suas águas abundantes. Então, nós não temos... Entramos num projeto sem ter uma visão integrada do que possuímos. Mas Angola só se pode queixar de si própria. É um trabalho de casa que deixou de ser feito. Sabe, o período que tivemos de conflito fez com que determinadas valências do país não fossem desenvolvidas na mesma dimensão. Mas, Senhora Ministra, e em relação ao Conde Cubango, isso aconteceu. Não sei se conhece a dimensão. Conde Cubango é uma zona muito de difícil mobilidade. Angola está no CASA, tem uma direção da componente do CASA, está a desenvolver a parceria, mas não avança agora para o uso partilhado dos recursos. Por uma questão de prudência. De prudência. Nós estamos a estudar, o Governo está a trabalhar ao nível das questões ligadas à água, os recursos hídricos. O Ministério dos Recursos Naturais está a trabalhar em relação ao que é o potencial dos recursos naturais. Estamos a trabalhar na desminagem e eu acredito que é importante nós termos primeiro a visão do nosso país e ver como vamos consignar os nossos recursos nessa parceria. Quando é que acha que Angola vai chegar a essa visão, Senhora Ministra? Mas nós temos trabalho de casa a fazer. E é isto que nós queremos fazer agora, na região do Okavango, é operacionalizar o que temos. Enquanto isso, os outros países estão muito avançados. Mas nós vamos avançar também. Sabe que eu falei-lhe do acordo com a National Geographic para o trabalho de pesquisa. Realizou-se uma expedição de 121 dias que deu origem ao filme Into de Okavango e que foi alvo, inclusivamente, de prémio agora, um dos prémios mais altos. Os seus protagonistas, a nossa bióloga angolana e o biólogo sul-africano, foram galardoados. Mas é um trabalho que continua, de pesquisa, de valorização dos recursos. Nós fizemos há dias, Turismo e Ambiente, conjuntamente, um simpósio com o grupo da National Geographic, onde foram avaliadas as recolhas, as amostras, os estudos
E vamos, muito brevemente, ver o lançamento de um novo filme. Que constituem, do meu ponto de vista, matérias para o grande marketing a fazer relativamente a esta área. Agora, são áreas de parques. Nós temos aí vários parques nacionais que neste momento... Mesmo na região sul? Sim, vários, sim, vários parques que estão a ser, podemos dizer, superintendidos pelo Ministério do Ambiente, têm fiscais, mas onde há práticas nefastas, como o abate de animais, há a caça furtiva, há a queima de vegetação. Então, o trabalho que está a ser feito é no sentido de atrair investimento para organizar os parques com parceria internacional, para que estas parcerias internacionais trabalhem com o nosso setor privado ou, independentemente, na construção dos lodges, na organização dos safaris, no repovoamento dos animais. Portanto, este é um processo que está em curso. Sra. Ministra, já que está a falar das ideias para desenvolver a região sul e com destaque para, digamos, atrair turistas para regiões como o Cuando Cubango, de repente estou a pensar que políticas é que o seu setor tem, se acha que a Jamba de Jonas Savimbi pode ser também considerado um destino turístico importante para pessoas curiosas em pretender saber, digamos assim, pedaços da história muito recente do nosso país? Bom, Alexandre Costa disse a Jamba de Jonas Savimbi. Jamba é uma área, um território do país. Para circunstanciar, digamos assim, muito mais diretamente. Portanto, a valorização do património que temos no Cuando Cubango é um elemento que se integra neste estudo que eu disse. Sabe que toda a região, inclusivamente temos um monumento do Cuito-Cuanaval para explorar, a área do Cuito-Cuanaval. Portanto, há um roteiro a ser desenvolvido nesta região. O que se vai fazer daquela zona está no âmbito deste estudo. Com esta vertente, não sei... Por exemplo, um projeto, digamos assim, estratégias que facilitem o acesso, por exemplo, a esse monumento do Cuito-Cuanaval. Está erguido, foi inaugurado pelo presidente José Eduardo. Entretanto, as pessoas não visitam esse empreendimento. Por dificuldades de acesso. Só neste momento aéreo e terrestre, passando por Menongue, mas há uma orientação no sentido de operacionalizar o aeroporto do Cuito-Cuanaval como um aeroporto com esta incidência turística. Mas aí temos que fazer alguns empreendimentos, nomeadamente unidades hoteleiras. E isso faz parte E é mais uma vez um aceno que se faz ao setor privado? Com certeza. E há algumas facilidades. Eu gostaria de dizer que concretamente este projeto do Cuando Cubango integra um conjunto de 6 localidades que estão no âmbito do Programa de Apoio ao Crédito, o PAC, que integra, se não estou em erro, 62 ações, mas o Ministério do Turismo tem 6. Portanto, abrange 6 localidades e esta é a do Cuando Cubango. Provavelmente, alguns empresários poderão vir a ter condições de acesso ao crédito para dinamizar unidades hoteleiras e de restauração nesta zona. Insistindo um bocado nessa história, digamos assim, da valorização dos serviços locais, numa altura em que o país está a avançar para as autarquias e estamos a vivenciar a municipalização dos serviços, como é que acha que poderia ser melhor potenciado o desenvolvimento local, também no domínio da exploração turística, tendo em conta este desenho político administrativo que o país está a viver? Em primeiro lugar, desenvolvendo o processo de descentralização e desconcentração de responsabilidades, de modo a que o município assuma no seu território responsabilidades que lhe são inerentes.
Por exemplo, no caso concreto do Ministério do Turismo, não se justifica que uma pensão, uma cafetaria de um determinado município seja licenciado pela província ou pelo escalão nacional, como acontecia até aqui. Esta é uma realização. O Ministério do Turismo está a preparar e lançará dentro em breve o projeto das aldeias turísticas. Projeto de aldeias turísticas. E a ideia é essa, é valorizar os recursos existentes nas localidades. Recursos desde a habitação, a valorização das habitações, da gastronomia, dos rituais, de monumentos e sítios que haja na região, para envolver as populações em ações que possam garantir alguma renda e, ao mesmo tempo, também postos de trabalho. Podemos dizer que, com este projeto, queremos criar, valorizar a cadeia de valor do turismo a partir da localidade. E é um projeto que vai ao encontro da expectativa relativamente à questão das autarquias também. Em 2012, o governo anterior tinha criado um plano estratégico do turismo, vulgo plano diretor. Esse plano foi aproveitado por si, Sra. Ministra, ou não? É um plano que contemplava pelo menos 48 projetos e programas. Aproveitou algum? Está a desenvolvê-lo ou não? Sim, o plano do diretor é o plano estratégico, como diz. Ele tinha uma vigência de 2011 a 2020. Foi aprovado em 2011. De 2011 à presente data, o turismo no mundo cresceu muito. Hoje já há... Ficou desatualizado, então? Em algumas partes, mas ainda é um elemento a considerar. Estamos a trabalhar para a sua atualização, assim como estamos a trabalhar também para a atualização da legislação do setor do turismo. E nesse aspecto concreto estamos a trabalhar com o Centro de Estudos da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. Portanto, são duas vertentes. Por um lado, a atualização do plano diretor e, por outro lado, a legislação que vai conformar, podemos dizer, o desenvolvimento do setor numa outra visão. Sra. Ministra, qual é o papel verdadeiro e real do Infotur? No fundo, o Infotur é o braço do Ministério do Turismo, relativamente ao fomento, à dinamização. É a estrutura que deve operacionalizar a relação com os operadores. Neste momento, o seu estatuto orgânico está em revisão e paralelamente, estamos a preparar, e provavelmente os dois diplomas vão ao mesmo tempo para aprovação, o Fundo do Fomento do Turismo. Porque o Infotur, sem um fundo de fomento, também não fará grande coisa. Porque a prática que nós temos de outras geografias, e vamos pegar, por exemplo, em Portugal. Portugal tem as regiões turísticas. O turismo de Portugal é aquilo que, no fundo, realiza o trabalho que deveria fazer o Infotur. Mas tem um orçamento que permite, inclusivamente, financiar, numa estratégia partilhada com os bancos, financiar o desenvolvimento de projetos privados, numa definição de risco de crédito partilhada entre a estrutura do turismo e o banco. Portanto, esta vertente nós também vamos analisar para ver como dar suporte àquilo que o Infotur vai fazer. O Infotur, neste momento, está a dinamizar a instalação dos postos de informação turística, que é um elemento muito importante, desde o aeroporto, as áreas de grande concentração, é uma das suas tarefas que começou, a partir do Fórum, a ser dinamizada. Sra. Ministra, o guichê único do turismo é um instrumento também já equacionado, mas pouco ou nada se vê em relação à sua abertura. O que é que está a faltar? Não, ele esteve paralisado, mas neste momento está a ser operacionalizado no registro do Ministério do Turismo.
no sentido de, no fundo, o que é que faz? Concentrar todo o processo relativamente aos licenciamentos, para o alvará, a abertura de empreendimentos, toda a informação fica centralizada nesse guichê. E porque antigamente estava dispersa pelas várias estruturas do Ministério. Tudo isto levanta problemas de comunicação do Ministério com o resto da sociedade. Sente que o seu Ministério comunica bem com a sociedade? Ou tem um site que funcione com regularidade, tem uma melhor e boa articulação com parceiros, com associações profissionais e não só? Sim, nós lançamos o site pouco antes da realização do fórum. Portanto, neste momento já há o site... Tem um serviço muito novo. É novo. Novo, mas que queremos atuante. Aliás, há uma exigência em relação à área para que ele seja atualizado. Qual é o endereço? www. Angola Turismo. Eu preferia Pois vamos... informar depois. Exato. Para não errar, porque é mesmo recente e praticamente durante o período do fórum não houve nenhuma relação com o site, porque estivemos envolvidos. Deve a ser construído. Já está consolidada a sua construção? Está a ser consolidado. A direção de promoção turística é a área que vai nutrir esse site. Vai estabelecer a conexão com o site da Willa, que também já existe, e vai trabalhar para que todo o país esteja conectado via online, para que a informação se concentre de uma maneira interligada, mas que depois possa projetar posterior. Está satisfeita com o tipo de informação que os órgãos de comunicação social passam sobre o desempenho do seu setor em Angola? Há bocado falou da comunicação e eu vou ligar com esta questão que colocou. Nós tentamos comunicar, sobretudo com a sociedade e com os operadores da nossa área, os agentes, as unidades hoteleiras, as associações. Nós temos muito diálogo com as nossas associações, com as unidades de visitas constantes, encontros constantes, organização conjunta de eventos. Aliás, eu gostaria de dizer que este fórum foi uma amostra do envolvimento de toda a cadeia do turismo. Em relação à comunicação social, nem sempre ela é desenvolvida no sentido de ajudar o crescimento do setor. Eu penso que há muita precipitação em relação àquilo que o turismo deve dar. Há muita falta de informação, porque nós não podemos saber tudo. Eu não posso saber de turismo, de medicina, de engenharia. É preciso ouvir o setor. E acho que há, às vezes, pouca força no sentido de ouvir o setor, de dialogar com o setor. Então, o apelo que nós queremos fazer é de termos uma comunicação mais apelativa, no sentido de unir ao esforço que se está a fazer de tornar o turismo essa alavanca. Porque é um esforço. Nós não vamos no estalar de dedos... A senhora Ministra não está à espera que a comunicação social leve o seu Ministério ao colo? Não, nem esperamos. De maneira nenhuma. Queremos críticas, queremos alertas e advertências também. Mas há, por vezes, posições que são muito destrutivas. E de pessoas que não têm a mínima noção do que é o turismo. É normal. Mas nós não estamos zangados por isso. Porque, Alexandre, há um foco. O importante é o foco. Nós consultamos as redes sociais, ouvimos as redes. Ainda hoje recebi uma mensagem de alguém que conseguiu o meu número, mas eu não sabia quem era. E era uma mensagem muito irónica de alguém que diz, olha,
fui a Marginal, tomei um café, peguei num barquinho, andei pela Marginal, sentei-me ali, quer dizer, de um país já com... Eu disse, olha, concordo com a sua missão, não concordo com tom irónico, mas concordo com esse sonho, porque é o sonho que partilhamos. Então, mas lamento não se ter identificado. E a pessoa a seguir identificou-se. E disse, não, é a expectativa. Partilhamos essa expectativa. E também temos o sonho desse país e desse turismo desenvolvido. Estamos a trabalhar. Chegaremos lá ou não, senhora Ministra? Chegaremos. Nós somos otimistas. Exato. Já foi membro do Conselho Executivo da OMT. A minha questão é a seguinte: qual é o enquadramento que acha que existe sobre Angola feito por estas organizações sobre um futuro mais imediato que o nosso país vai Olha, a nossa participação e ligação com a OMT é muito boa. Nós, dos vários diálogos e encontros que tive com o secretário-geral da OMT, sempre notei nele uma perspectiva de apoiar Angola. E provavelmente este ano tínhamos a visita dele a Angola. Assinamos o acordo. Enviamos uma equipa do Ministério à OMT para conhecer a OMT por dentro e estudar o apoio que a OMT pode dar a Angola. Este apoio está plasmado em 2 documentos, no acordo geral e num acordo mais pormenorizado de assistência técnica. Terminado o fórum, vamos receber agora os especialistas da OMT que vão trabalhar connosco. Então eu acho que há um partilhar de vontade e de perspectiva que está a ser bem sucedida no exterior. E se a OMT se predispõe a apoiar é porque sente de facto que os nossos propósitos são propósitos sérios e vamos trabalhar. Uma pergunta que não se quer calar, Sra. Ministra. O que é que a Sra. Ministra vai fazer enquanto Ministra do Turismo para, digamos, intermediar na questão dos preços praticados, sobretudo no domínio da acomodação hoteleira? São muito altos. As famílias angolanas não conseguem, por exemplo, passar um final de semana numa unidade hoteleira porque os preços são exorbitantes. Quem fala nisto fala inclusivamente também nos serviços de restauração. São muito caros, o que torna o turismo interno praticamente nulo e impraticável. Alexandre, esta é uma das valências que se enquadram na área dos constrangimentos. E esta valência é sobrecarregada por outras. Eu falei há pouco da excessiva dependência da importação, mas há também a questão dos custos operacionais que estas unidades enfrentam. Desde o uso de geradores, cisternas de água, área de saneamento básico e outras. Agora, é uma questão de aumento da procura. Portanto, nós temos que lutar para que haja mais procura, para que os preços baixem também. Os preços vão baixar quando houver essa competição que não há. Por outro lado, o turismo social, o turismo interno, normalmente não se instala, não se serve das grandes cadeias hoteleiras, os hotéis de 5, 4 estrelas. São normalmente hotéis de 3, as pensões, as residenciais. Também são caras, Sra. Ministra. Há uma luta grande, há um diálogo constante com estas unidades. Isto sem falar, por exemplo, de outras condições, como as estradas, que, pronto, embora estejam em processo de reabilitação, mas é um grande fator que dissuade, digamos assim, o desenvolvimento do setor. Mas, Alexandre... Não sente defraudada, tendo em conta
estas condições que não dependem de si? Não, sabe, porque eu tenho a visão da transversalidade do turismo. E o país estabeleceu prioridades. Poderá ser que esta estrada de Benfica à Barra do Kwanza não seja a prioridade do governo, mas para nós o turismo é. Nós hoje já devíamos ter uma estrada, essa estrada, no mínimo com 4 faixas, porque é uma estrada perigosa para o turismo. É uma estrada muito frequentada, que sem uma berma que permita, inclusivamente, parar. Portanto, poderá não ser a prioridade na dimensão em que o Estado vê o processo de desenvolvimento, porque há pressões. Eu estive há dias no Parlamento, na discussão da especialidade. Os deputados de Lunda Sul, de Mochico, de Cabinda, colocam o problema em relação às suas estradas. As suas estradas principais, as estradas de ligação, aquelas que permitem o fluxo de mercadorias. Então, esta pode não ser a prioridade, mas para o turismo é. Muito bem. Então, é esta transversalidade que eu tenho que dominar. E, sobretudo, a ideia das prioridades que estão no plano de desenvolvimento. Mas nós estamos a trabalhar sobre isso. Muito trabalho está a ser feito. Senhora Ministra, vou pedir mais 2 minutos à minha produção para 2 questões. Hotel Panorama, mas antes mesmo as 3 As. Como é que estamos em relação a estes 2 processos? Mas 3 As em que dimensão? As 3 As é um grupo hoteleiro maior do país neste momento. Que prevê... Qual é a sua expressão? Corresponde àquelas que são as expectativas Sim, neste iniciais? momento é a cadeia nacional que se está a expandir em todo o país. Com segurança? Com segurança, sim, com unidades de 3 estrelas e unidade de 5 estrelas. É o ideal caminho que corresponde às expectativas mais Em relação às 3 estrelas, porque são unidades que permitem um nível médio de custos e também... É a ideia dos IBIs. Exatamente, é mais ou menos nessa linha. O outro, o ICA, é de 4 estrelas, mas também não está a ser implantado em todas as províncias. Neste caso, neste momento, são os IUs que já estão no Bengo, estão no Mochico. É uma cadeia, a cadeia maior, neste momento, a maior cadeia nacional. Nós temos estado a acompanhar, temos avaliado os padrões são bons. A qualidade de serviço prestado é boa? São hotéis novos, muito novos. Até aqui são boas, mas é como eu digo, a inspeção continua. Quanto ao Hotel Panorama? Bom, o Panorama é um caso que está... Que tem uma localização invejável. Invejável. Exatamente, já foi um dos maiores hotéis do nosso país. Olha, nós temos, logo depois da minha nomeação, foi um dos primeiros dossiês. A Fundação Sagrada Esperança é a proprietária daquele imóvel e dialogou connosco para apresentarmos como uma estrutura para investimento. Mas o que nós temos estado a constatar da realidade das cadeias externas, elas neste momento, talvez por uma questão do fator confiança ainda ser débil, preferem intervir na gestão através de parcerias ou de concessões do que na construção. Portanto, e em relação àquele hotel, está a ser ponderada reabilitar ou reconstruir. O processo que estuda... Significa implodir o edifício e construir outro novo de raiz, é isso? Bom, são dados que a engenharia vai decidir, mas nós já levamos a cadeia Accor a visitar. Está interessado no projeto? Está em estudo. Essas cadeias não apresentaram o seu veredito em relação a nada. Estão a ver as melhores oportunidades, as melhores propostas. E há outras unidades a nível
da cidade, sobretudo da cidade do Luanda, algumas das quais vão inclusivamente para o processo de privatização. De acordo com a avaliação técnica que foi feita, quanto é que acha que deverá custar a sua reabilitação? Não tenho ideia. A avaliação ainda não foi em termos de reabilitação, mas em termos de estrutura. No sentido de dar elementos sobre a decisão a tomar. Se a estrutura está afetada ou não. E numa primeira avaliação feita pelo Laboratório de Engenharia, a estrutura não está afetada. A questão é saber se o custo, em termos de reabilitação, justificará o rendimento posterior. Portanto, isto já são outras avaliações, em termos inclusivamente de viabilidade, mas isso competirá o próprio proprietário fazer. Nós estamos no sentido de atrair investidores que queiram gerir ou cuidar do hotel. Quem fala no Hotel Panorama fala também no Hotel Costa do Sol, que está bem localizado igualmente, nas margens do Atlântico, mas adormecido. Mas tem uma gestão. Está a funcionar com uma gestão. No âmbito do processo de Como é que o classifica? Não, ele agora está a nível das três estrelas, porque são hotéis que carecem de algum investimento. Sabe, a infraestrutura, ela pode ter uma infraestrutura bonita, esteticamente. Mas não é tudo. Mas é preciso ver que hoje já há padrões que qualificam os hotéis. Por exemplo, eu não posso querer definir um hotel de 5 estrelas se ele não tem um determinado número de padrões. Por exemplo, ter suíte presidencial, ter N suítes, ter X restaurantes, ter piscina, ter área de lazer, ter spa. Tudo isto hoje entra dentro da avaliação. Portanto, muitos dos nossos hotéis daquele tempo não evoluíram nesta vertente mais inovadora. Este processo tem que ser feito. O governo vai fazer privatização de alguns hotéis, na perspectiva, sobretudo, de deixar que a gestão seja feita por privados. Quais são esses hotéis, Sra. Ministra? Quem irá anunciar é a Comissão de Privatização. Exato. Nós estamos a fazer ideia de quais hotéis é que estão na mira? No caso concreto do turismo, há os antigos hotéis Infotur. Portanto, não todos, um deles já está decidido que será um hotel-escola, mas haverá outras unidades. E ainda assim, em relação a essas unidades, é preciso fazer a avaliação do que ele é em termos de valor, para que o Estado também não saia a perder neste processo. Há uma comissão que o Ministério do Turismo integra, há outras unidades de maior porte que também estão a ser estudadas, que foram visitadas. Consistirá na venda ou implicará uma participação do Estado numa sociedade com o setor privado? Em algumas unidades, venda total. Noutras, participações a definir. Vai ser um processo público? Público. Não só em relação a hotéis, mas em relação a outros empreendimentos. Fabris e outros. Portanto, há um pacote de privatizações, porque a vertente que o Estado está a privilegiar não é de gestão de unidades. A gestão será para o setor privado e o Estado definirá as questões relativamente à receita tributária, elementos em relação à força de trabalho, etc. Portanto, é um Estado moderno. Estamos na ponta final da nossa grande entrevista. A Sra. Ministra costuma dizer-se que não precisamos de uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão. É a primeira vez que
foi nomeada ministra de um setor do qual se espera muito. Quando chegar o fim do seu mandato, onde é que pretende ter chegado como uma ministra de quem se esperava resultado na sua atividade? Não, sobretudo ver resultados. E resultados tangíveis, sobretudo em relação ao aumento do número de turistas. Há uma meta no Plano de Desenvolvimento Nacional de aumentar em 70% em relação à média que temos. Nós estamos a lutar por esta média até 2020. Mas a nossa luta até é ultrapassar essa média. Para tal, estamos a trabalhar e a investir para que vários nichos, vários segmentos possam, podemos dizer, interrelacionar para ali onde vai ser necessário um trabalho mais sofisticado, possa ser compensado com outros. Como o caso, por exemplo, eu falei das aldeias turísticas, mas temos, por exemplo, um nicho muito importante que é o das aves. Nós temos 14 espécies endémicas de aves no país. É um nicho importante, que não é muito sofisticado, que pode albergar turistas dentro de muito pouco tempo. Então, nós vamos trabalhar para que a meta dos 70% seja uma meta viável, mas a nossa luta é por ultrapassar. E este é o meu grande desafio. Tem confiança que poderá conseguir Estamos a até lutar. 2022? Nós estamos a lutar para isso e estamos a empreender toda a nossa força nesse sentido. A nossa ousadia em relação ao Fórum do Turismo foi precisamente com esta visão de que nós não vamos parar, de que vamos agir e vamos, sobretudo, envolver. E esta ação de envolvimento é importante, porque o turismo sozinho não vai fazer tudo. Provavelmente, dentro de dias, um estudo que está a ser feito de trabalho pós-fórum será divulgado com os outros ministérios. Portanto, é um caminho que se está a sedimentar. E, sobretudo, com a responsabilidade com que o titular assumiu, o titular do Poder do Poder Executivo assumiu a área de turismo, eu acredito que a mobilização dos setores, a mobilização também de fundos, será uma realidade para que nós possamos avançar mais depressa. Nós temos que, como ele disse, fazer o nosso trabalho. E este trabalho está a ser feito neste momento. Senhora Ministra Maria Ângela Teixeira de Alva Sequeira Bragança, muito obrigado por estar aqui nesta grande entrevista esta noite connosco e contamos consigo estar numa próxima oportunidade, se aceitar o nosso convite. Assim esperamos. É sempre um prazer e, sobretudo, com um apresentador tão peculiar na forma... Eu não senti isto como uma entrevista, eu senti como uma conversa. Uma Obrigado. Conversa que creio será bastante profícua, porque ela mostrou o turismo na sua, vamos lá, crueza. Porque é assim que estamos. O nosso turismo é virgem, tem potencial, mas vamos trabalhar. E eu acredito que com conversas como estas, de entrevistas, nós vamos permitir envolver cada vez mais jornalistas, setores e a própria sociedade nesse esforço grande. Porque a sociedade também tem que dar a sua parte. A criança, quando está a deitar uma casca de banana, tem que haver uma casca de banana ao chão, tem que haver alguém que diga não faça isso. Porque uma casca de banana no chão não é boa para o turismo. Muito bem. Obrigado, Okay. Sra. Ministra. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Assim que nos esteve a acompanhar, obrigado pelo prazer da sua presença aí desse lado do seu televisor. Nós voltamos daqui a 15 dias com outra grande entrevista. Foi um prazer. Até daqui a 15 dias. Sabe que é...